Boa noite, amados e queridos irmãos. Estamos prestes a iniciar mais uma vez essa transmissão deste ato de culto e adoração ao nosso Deus. Estamos dentro do nosso horário e prontos para iniciar o culto ao Senhor. Lembrando que hoje é o Dia Nacional de Ações de Graças, né? Eu não sei se todos estão antenados com isso, com essa data. Nos Estados Unidos eles têm um dia também assim, né, de ação de graças, onde fazem aquela festa com comidas variadas. Aqui no Brasil nós não temos esse costume neste dia, mas temos em outras datas o costume de comer uma série de pratos exóticos diferentes, né? Especiais. Mas para nós o que fica é o incentivo à gratidão ao Senhor por tudo que Ele nos dá. Eu já falei para muitas pessoas e quero repetir aqui com os irmãos, e não é por me achar melhor que ninguém. Eu acho que todo cristão sincero, consciente, deve fazer a mesma coisa que eu. Ser grato a Deus em todo tempo, em todo momento. Eu não consigo deitar-me na cama sem agradecer o colchão, sem agradecer o teto que me cobre. Eu não consigo olhar para um alimento qualquer sem agradecer a Deus, sabendo que tantas pessoas nada têm. Todas as vezes que eu abro a minha geladeira, eu olho para tudo que tem dentro dela, seja o que for, e louvo a Deus quando eu acordo. Então eu tenho esta prática e constantemente me lembro do passado. Lembro das dificuldades, né? Nunca passamos fome, mas tivemos muitas dificuldades, e ainda temos algumas. E às vezes eu digo para minha esposa, eu nunca imaginei que eu seria um milionário como eu sou hoje, um homem riquíssimo. Além de tudo isso que o Senhor nos dá, ainda tem as bênçãos que nos cobrem, sem falar da salvação. Portanto, Dia de Ação de Graça, Dia Nacional. Não sei quantas pessoas vão conseguir alcançar a plenitude desse tema, o que nós podemos lembrar nesse dia. Eu não sei quantos vão alcançar, mas eu creio que a Igreja do Senhor Jesus, essa tem obrigação de ter gratidão no coração todos os dias. Portanto, todos os dias nós temos motivos para dar graças ao Senhor, agradecer a Ele por tudo. Então nós não podemos ter só um dia nacional de ação de graças. Precisamos viver uma vida de ação de graças. Ok? Meus queridos, eu quero, nesse instante, fazer uma leitura no Salmo de número 63. E eu sugiro que você continue com este salmo
aberto, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, mantenha este salmo, porque eu farei algumas leituras nele. Em primeiro lugar, os versos 1 e 2 do Salmo 63. O Salmo nos diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Ainda o verso 2: Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. É isso que nós precisamos ter em mente quando nos voltamos para o nosso Deus em ato cultual. São dois versos maravilhosos que o salmista Davi, cujo tema do salmo é buscando a Deus, ele mostra aqui para que nós pensemos e vivamos com esse mesmo propósito. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir ao Senhor nosso Deus que esteja nos abençoando, não só nesse momento, mas por toda a nossa vida também. Mas em especial por este momento de culto. Vamos orar, irmãos. Amantíssimo, eterno e glorioso Deus, somos gratos ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Somos gratos ao Senhor por este momento ímpar, quando podemos nos reunir desta forma também tão especial, assim como tantos outros irmãos, não só aqui no nosso país, mas ao redor do mundo, com o objetivo de exaltar o Teu nome, glorificar-te, reconhecer no Senhor toda glória, toda honra e todo poder, nos voltando para o Teu trono, ó Deus, para não apenas isto fazer, reconhecer a Tua glória, mas para também buscarmos união, comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Pai amado, cultuar-te em perfeição enquanto estamos neste mundo é muito difícil, mas contamos com a ajuda do Teu Espírito Santo para que este culto chegue ao Teu trono de glória. Permita-nos, ó Pai, ser dirigidos em todos os atos deste culto que Te prestamos. Para isso, rogamos que o Teu Espírito Santo nos conduza. Em tudo, para a Tua honra e glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, ainda no Salmo 63, os versos de 3 a 5, nós vamos ler aqui. Vamos fazer esta leitura então. Salmo 63, versos 3, 4 e 5. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. É o que nós queremos fazer agora, irmãos. Cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Um hino que eu acredito está muito de acordo com a mensagem que o Espírito Santo colocou em nosso coração.
é o hino de número 71. Hoje nós tivemos um pequeníssimo problema aqui no nosso estúdio, que nós transformamos uma parte da nossa casa em um estúdio. E por causa disto, nós tivemos um probleminha que está sendo corrigido. O hino de número 71, nós vamos cantá-lo. Ok? Você deve ter aí o seu inário. Não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, meu irmão, não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Sem negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Este hino, quando foi lançado na década de 70, no inário, quando foi criado o inário Novo Cântico, estava em germe ainda. Nós recebíamos um número de hinos para ensaiar, para a igreja ensaiar. E o primeiro inário presbiteriano, Novo Cântico, que saiu, a letra desse cântico era: Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou. Agora nós temos uma comissão permanente de música e enologia na Igreja Presbiteriana do Brasil, e essa comissão, ela constantemente está monitorando problemas de gramática, problemas teológicos que possam surgir nas músicas da igreja. E a comissão houve por bem mudar essa expressão. Ao invés de se sofrimento, agora os inários novos têm a expressão sim, sofrimento te causei, Senhor. Então, uma afirmação de quem canta: sim, Senhor, eu te causei sofrimento. Sim, Senhor, ao meu exemplo fraco tropeçou. Eu particularmente tenho algumas frases que eu evito falar porque seria admitir tudo aquilo de errado. Acho que nem tanto, né? Mas a gente segue a letra e eu canto como está agora, sem problema nenhum. Não é? Mas, se sofrimento nós causamos, se não fomos firmes, não fomos fiéis, se nós não temos trabalhado com dignidade, precisamos do perdão de Deus, sim, sobre todas estas coisas, não há dúvida nenhuma quanto a isso, ok? Os irmãos vão entender bem melhor essas minhas palavras na hora em que eu começar a falar sobre a oração dominical, quando falamos sobre perdão, ok? Os irmãos vão entender bem porque nós cantamos este hino, além de o cantarmos para a glória de nosso Deus. Agora, ainda no Salmo 63, Salmo 63,
Eu convido os irmãos a que nos acompanhem na leitura dos versos de 6 a 9. Salmo 63, versos de 6 a 9. Diz assim o texto: No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Desculpa, irmãos, esse verso é continuação do verso 5, né? Então, deixa eu retornar ao verso 5, para ficar bem inteligível. Como de banho de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. É claro, provavelmente Davi não estava pensando nas forças malignas em si mesmas, mas ele sabia, e nós sabemos, que homens maus são trabalhados e agem com a força do mal, da malignidade por trás deles. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e tudo aquilo que é mal provém do inimigo. E é interessante que o texto diz que o fim dos maus e dos malignos é o mais profundo da terra, as profundezas da terra. E o texto diz: abismar-se-ão, irão para o abismo, não apenas ficarão impressionados, mas serão lançados no abismo porque não fazem a vontade do Senhor e lutam contra os servos do Senhor. Mas o verso 8 diz assim: a minha alma pega-se a ti, porque a tua destra me ampara. Tu tens sido auxílio, e à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Tu me tens sido auxílio. Nós temos, irmãos, vários pedidos de oração, e nós vamos passar aqui para os irmãos. O nosso irmão Diego pede por um casal, Daniele e Eduardo Vale, e pelos seus filhos, por seus filhos, Cecília e Luiz Eduardo, estão com suspeita de Covid. Então vamos orar por esses amigos do Diego, né? O Diego também pede pela saúde da Maísa Lima Jimenez e Bianca de Oliveira Aguiar. Também problema de saúde, não sabemos exatamente qual o problema, mas a enfermidade é algo que perturba muito a nossa existência. Hoje o pastor Dorival entrou em contato conosco. Ele fez, parece-me que a 4ª sessão de quimioterapia, mas está se sentindo bem, e vamos continuar orando por esses irmãos pastores presbiterianos. Eu quero acrescentar aqui o nome do pastor Jubal. O pastor Jubal também é pastor presbiteriano lá no norte, e ele está com a Covid, né? Nós estamos orando, o Brasil inteiro está orando pelo pastor Jubal. Vamos continuar orando por esse servo do Senhor, além do Cairo e do Cleander, ok? Vamos lembrar de orar por esses irmãos. Peço aos irmãos que continuem orando em favor dos meus sobrinhos, o Fábio e a Adriana. O Fábio
fez uma cirurgia no braço depois de uma queda que ele teve, está recuperando, mas está muito difícil. E a Adriana está com um problema muito sério nas vistas e o tratamento é um tratamento delicado, muito sério. Também quero pedir oração pela Esther, a esposa do Geraldo, nossa irmã Esther. Vamos orar por ela para que também o tratamento de sua enfermidade seja um tratamento que em breve restaure a nossa irmã. Ok? E temos também o agradecimento pela vida da irmã Norma, que está bem recuperada, graças a Deus. Queremos também pedir aos irmãos que orem em favor da nossa irmã Rosa. Ela hoje foi ao médico e estava com um probleminha lá no ouvido. E a Rosa é aquela menina especial, não é? A Rosinha, nossa amada Rosinha. Agora nós estamos só com ela, porque a outra Rosa já foi morar com Jesus. Então nós temos a nossa Rosa aí, que floresce no jardim do Boanerges. Estamos orando por você, Rosa. E também queremos pedir oração pelos profissionais de saúde, né? A nossa irmã Socorro, nosso irmão Roberto, né? Que o Senhor esteja cuidando deles, de outros irmãos que também enfrentam essa pandemia de frente, para que muitas pessoas se salvem. Vamos orar por essa gente, vamos orar diariamente para que Deus nos abençoe com uma vacina séria, eficaz, que não traga nenhum outro problema maior do que o que nós já temos. Vamos orar pelos governantes, os ministros, para que eles tomem atitudes sábias, nobres e abençoadoras. Também queremos agradecer pela vida da Karen, não é? Nós já passamos mensagem para ela e no seu aniversário. Então a Karen fez aniversário dia 24 e o nosso irmão Uzias, se alguém estiver próximo do Uzias, ou hoje ou amanhã, transmita para ele, né, essa nossa gratidão de toda a igreja pela vida dele. E no dia 25, foi ontem, no dia 25, hoje é 26, comemorou mais um ano de matrimônio o diácono Marcelo Pinheiro e sua esposa Patrícia. Então o Marcelão, como nós chamamos carinhosamente, mais um ano de casado, né? O irmão Marcelo, diácono Marcelo. Agora, a nossa irmã Giovânia pede que estejamos orando pelo irmão de Roberto, que está na UTI. Então, esse irmão de Roberto, segundo me consta, é aquele irmão dele de criação, em que ele disse que tem na conta de pai. Ele está na UTI, Luiz Gonzaga. Vamos orar por ele. A irmã Fátima agradece, né, pela família, pede que continuemos orando, mas parece que as coisas lá estão acertadas. A nossa irmã Maria Maia estava com um problema no joelho, pediu que orássemos, nós oramos. Graças a Deus ela já está bem, né? Não está perfeita porque realmente é assim mesmo que funciona. Depois de um certo tempo a gente já começa a ter algumas coisas, mas em vista da sua idade, né, da sua pessoa, ela está bem, graças a Deus, sempre com um sorriso amoroso. Então que Deus abençoe nossa irmã. Nós vamos orar. Ao que me consta, não chegou nenhum outro pedido de oração.
nós vamos orar nesse momento, ok? Vamos buscar a presença do Senhor. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nós queremos em primeiro lugar te dizer que somos gratos pelo teu cuidado para conosco, com os teus servos, e de uma maneira muito especial por nossa igreja, cada um de nós. Queremos agradecer pela vida da Karen, pela vida do Uzias, pela vida do Marcelo, com a Patrícia. Louvamos, ó Deus, pelas vidas desses teus servos que recolhem estas bênçãos e sejam fortalecidos pelo Senhor e que nunca esqueçam de que tudo aquilo que eles têm, assim como nós, vem de tuas mãos, pois tu és o Deus provedor e sustentador. Agora, Deus, nós queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando os enfermos citados. Cada um deles, ó Deus, pastores, os membros da igreja, o irmão do Roberto, ó Pai amado, a Rosa, o Fábio, a Adriana, os amigos do Diego, Senhor. Pai, nós te pedimos que visites a cada uma dessas pessoas e que cada um possa perceber claramente que a única solução para tudo em nossas vidas é o Senhor. Se um médico cuida de nós é porque o Senhor criou o médico e deu a ele inteligência, condições, capacidade. Então, na realidade, foi o Senhor quem fez tudo. Se um remédio contribui para a nossa cura, tu deste sabedoria ao cientista e orientaste, ó Deus, as coisas de maneira tal que essa medicação chegasse em nossas mãos. Seja que tipo de medicação for. Porque nós sabemos que todas elas, ou a sua grande maioria, vem da própria natureza que tu criaste. Portanto, Senhor, se estamos felizes e alegres com saúde, não podemos esquecer que é o Senhor quem nos dá cada uma dessas coisas. Se temos alguma propriedade, algum bem, é porque o Senhor nos deu. Ó Deus amado, tudo vem de tuas mãos. E nós, como servos, submissos e humildes, devemos estar aceitando das tuas mãos, como disse teu servo Jó, aquilo que o Senhor desejar trazer diante de nós. Mas nós te oramos, rogando a tua intervenção para sanar os nossos problemas, curar nossas enfermidades, nos direcionar nas questões existenciais, mostrando, ó Deus, o teu favor em cada lance de nossa vida. Nós te oramos assim, certos da tua bênção, rogando-te que o Senhor atinja a todos aqueles que nós nem conseguimos dar, mas que estão debaixo da tua graça e da tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, eu quero agora retornar ao nosso estudo, né? Em Mateus capítulo 6, o texto de Lucas capítulo 11 também tem uma alusão a essa oração, mas muito, diríamos assim, muito curta, uma citação muito rápida, muito sintetizada, né? Capítulo 11 de Lucas, versos de 1 a 4, que está de acordo com o texto de Mateus 6, verso de número 12. Então, Mateus 6, verso de número 12, diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E logo mais abaixo, no verso 14, é a única ressalva que Jesus faz com respeito à sua palavra orientadora. A única petição a qual ele ainda reserva 2 versículos é sobre o perdão. E diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Assim como o texto do verso 13 está em colchete, a última parte, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está entre colchetes. O texto também do verso de número 15 traz em colchete a seguinte expressão: as suas ofensas. Por que isso está em colchete? Entre colchetes? Porque tudo indica que não faz parte do texto original ou dos melhores textos que foram usados para a tradução. Então, algum copista, algum estudioso que recolheu essa parte em algum documento, vendo que não feria a doutrina, acrescentou aqui, tá? Mas não fere a doutrina, em hipótese nenhuma, mesmo porque no verso 15 é um reforço daquilo que foi dito no verso 14, sobre as ofensas. O texto de Lucas, capítulo 11, nós vamos ver aqui uma pequena diferença. Vamos ver aqui uma pequena diferença a partir do verso 1, quando os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então o Senhor começa a falar com eles no verso número 2, e depois, aqui no verso 4, diz assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Essa diferença aí, alguém menos avisado poderá levantar a questão para dizer assim: olha, a Bíblia está errada. Um lugar diz ofensa, outro diz pecado. Agora, os irmãos vão de convir comigo que Jesus uma vez disse assim: só existe um que pode perdoar pecado, é Jesus. Então ninguém pode perdoar pecado. Tá? A palavra que é usada em Mateus, estou voltando aqui para o texto de Mateus, a palavra que fala sobre a ofensa, né? É uma palavra um pouco estranha, tá? A palavra ofeilêmata, da primeira citação, perdoa as nossas dívidas. Então ali aparece a palavra ofeilêmata. Depois, como nós perdoamos os nossos devedores, aparece a palavra ofeiletas. Ofeiletas. O acento está no epsilon. E a palavra devedor, se você tiver curiosidade, você pode ir no próprio Google. Vai lá e pergunta lá: como se diz em grego devedor? É diferente de dívida. A palavra dívida é uma outra palavra. Então vai aparecer a palavra ofeiletais, ofeileteis. Então é o devedor. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa palavra era usada na língua grega, naquela época,
e no grego clássico também, para significar uma dívida qualquer. Mas quando esta palavra foi importada para a Bíblia, e quando ela já foi citada por Mateus, já havia aqui uma conotação teológica, espiritual e moral. Algumas palavras foram usadas, retiradas da língua grega, para a nossa língua, com significados alterados. Por exemplo, a palavra eclesia. Alguns falam eclésia. Tanto faz. Eclésia ou eclesia. Vai depender da tonicidade. Mas essa palavra significa ek. É um prefixo que significa para fora, ou fora. Então é chamados para fora. Certo? Foi traduzido por igreja. E hoje nós temos um significado dessa palavra. Chamados para fora do mundo. É o que Jesus diz. Estão no mundo, mas não são do mundo. Estão fora do mundo. A mesma coisa com essa palavra que nós citamos aqui. Para os gregos, e na língua grega, né, clássica, o significado era esse mesmo, de uma dívida. O sujeito está me devendo, tem que me pagar. Mas no grego que nós chamamos de koiné, grego koiné, a língua grega, já num grego bem popular, da qual foi importada essa palavra para a Bíblia que nós temos hoje. Então, já essa dívida já não é pecado. Uma ofensa é pecado diante de Deus, diante dos homens, diante de qualquer pessoa. Toda dívida não paga, relaxada, ela se torna um pecado, que é uma falha. Mas vamos pensar o seguinte, essa dívida aí, essa palavra pecado, na verdade, ela tem a mesma conotação de ofensa. Não é o pecado direto contra Deus. Ofensa. Quando aqui o texto fala sobre o pedido é para que Deus perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, olha o perigo que nós corremos de vincular nosso ato, entre aspas, de misericórdia ao de Deus, e ao contrário, é o ato de misericórdia de Deus que nós temos que imitar, e não ele imitar o nosso. Então o texto supõe, de uma maneira, se for visto de uma maneira apressada, que o Senhor, olha, perdoa minha dívida, assim como eu perdoei João. Então vou dizer como eu sou bom, perdoei João, perdoei Manuel, né? Por falar nisso, Manuel, se você estiver me ouvindo, eu tenho orado por você, pela sua cirurgia. Não lembrei agora na oração de intercessão, mas eu tenho orado, tá? E bastante, pedindo a Deus que abençoe suas vistas aí e sua cirurgia. Mas voltando aqui, ó. Senhor, olha, o Senhor me perdoa, porque olha só, eu estou perdoando o João, o Pedro, o Manuel, o Augusto. Isso está errado, não é isso? Mesmo porque, se nós fôssemos vindicar o perdão de Deus, baseado no que nós perdoamos, no quanto nós perdoamos, a quem nós perdoamos, irmãos, nós estaríamos fritos, torrados, amaldiçoados, perdidos, condenados, porque nenhum de nós perdoa como Deus perdoa. Nenhum de nós. O perdão exercido por Deus é algo totalmente diferente do que nós costumamos entender como perdão entre nós. Começa por aí, ok? Mesmo porque essa expressão, assim como, vai gerar uma série de dúvidas
de incertezas, de temores, porque o cabra vai pensar assim: se eu estou pedindo a Deus para me perdoar, assim como eu perdoo meus devedores, Deus não vai me perdoar nunca. Deus não vai me agraciar nunca, porque eu me conheço, eu sei como eu sou. Estaríamos totalmente perdidos. Então, não é isso. Não pode ser isso. E temos que fazer uma diferença muito, muito consciente entre perdão para salvação e perdão sobre ofensas em geral. Nós pecamos por ação, comissão e omissão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem como. Agora, o perdão da salvação, para a salvação é dado de forma deixa eu usar aqui uma palavra, é dado de forma eu vou pensar aqui, como na palavra berit, pacto, unilateral, muito bem, é dado de forma unilateral. Deus não chama ninguém para conversar, fala assim: ó, se você for bonzinho, perdoa todo mundo, eu perdoo você. Ele não faz isso, porque ele sabe que nós não conseguiríamos. Então, na verdade, o perdão para a salvação está vinculado à fé em Cristo, fé que é movida, plantada pelo próprio Deus em nosso coração, para que nós nos levantemos como seus eleitos para aceitar seu beneplácito. Não é esse o perdão que nós estamos falando. Não é esse o perdão. Estamos falando do perdão mais ou menos assim. É aquilo que nós entendemos que existe de fraqueza moral e espiritual no outro, e essa consciência só tem quem tem o Espírito Santo. Então essa fraqueza moral, espiritual, que eu vejo no outro, Deus me manda que eu pense imediatamente o seguinte: eu sou igual a esse outro. É isso que Jesus está ensinando. Esse assim como significa isso. Eu sei que você nunca ouviu isso em lugar nenhum. Lugar nenhum. Está ouvindo pela primeira vez. Nunca ninguém falou isso para você. Você nunca leu isso em livro nenhum. Você está ouvindo isso pela primeira vez. O que Jesus está ensinando aqui é que nós precisamos reivindicar o perdão de Deus sobre as nossas ofensas, enquanto nós admitimos que nós somos iguais a todos os homens, carentes da misericórdia, do favor divino. Então, quando eu percebo isso, eu me incluo nisso. E incluído nesse grupo, eu me auto-perdoo em Cristo. Porque o perdão que eu quero para mim, eu quero para todos os homens, e o que eu quero para todos os homens, eu quero para mim também. Repetindo, devemos entender este assim como uma consciência que nós obtivemos ou obtemos da parte de Deus pelo Espírito Santo, de que a fraqueza moral e espiritual é universal. É universal. E é experimentada por nós também, porque nós também somos assim. Ou você acha que pelo fato de você ser cristão, ou se dizer cristão, ou ser membro da igreja, ou ter a certeza plena pela fé da sua salvação em Cristo Jesus, você é melhor do que o seu vizinho, do que o outro, do que o próximo? Aqui na terra, não é não, meu irmão. Você adoece, você mente, você faz coisa errada, você deixa de fazer as coisas certas, entendeu? Você participa de coisas erradas de outras pessoas, você é conivente com falhas, você falha com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com sua esposa,
seu irmão, seu vizinho, seu patrão, seu empregado. Você falha com todo mundo. Todos nós falhamos. E é bom que nós entendamos que, por essa razão, o perdão de Deus não pode estar vinculado ao meu perdão. Não pode estar vinculado ao perdão que eu possa querer dar a alguém. Senão nós colocaremos Deus em nossa mão. O Senhor é obrigado a me perdoar porque eu perdoei o Ronaldo. Olha lá, eu perdoei a Norma, perdoei a Rosa, perdoei o Anésio, perdoei o Inácio, perdoei o Manuel, perdoei sei lá quem mais. Perdoei lá, então agora o Senhor também tem que me perdoar. Porque assim como eu perdoei lá, o Senhor tem que me perdoar aqui. E não é isso. Não é nada disso. Então vamos lá. Perdoa as nossas dívidas, que essas dívidas não são dívidas práticas, dívidas monetárias, dívidas de favores, nada disso. São dívidas morais e espirituais. Perdoa nossas dívidas, mesmo porque Deus não ia poder perdoar minha dívida com o Carrefour, com o banco. Não, eu tenho uma dívida, Senhor, perdoa minha dívida como eu perdoei o João ali. Tá bom, a partir de hoje você não dá mais nada no banco. Vou limpar seu nome lá no SPC, no Serasa. Não é nada disso. Perdoa nossas dívidas morais, espirituais, dívidas que eu tenho para com meu irmão, porque não o apoiei, não o ajudei, não o amei como deveria, como está no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Senhor, me perdoa, porque eu também tenho provocado muita gente a não estar feliz comigo, às vezes até sem querer, mas às vezes como o Chaves, né? Chaves não, como é? Chapolin, sei lá, um cabra desse aí. E assim, foi sem querer, querendo. A grande maioria das coisas erradas que nós fazemos é o Chaves, né? Acho que é o Chaves. Tem o Chaves, tem o Kiko, tem a outra lá que quando faz alguma coisa com ele, ou ele faz alguma coisa errada, e você, desculpa, foi sem querer, querendo. Nós somos assim. Fazemos as coisas erradas sem querer, querendo. Ninguém é inocente. E se formos vincular o perdão de Deus a nós, à medida que nós dizemos que perdoamos o outro, estaremos irremediavelmente perdidos, todos nós. Vejam o que Paulo fala sobre o erro. Todos os pecados destituídos são da glória de Deus. Né? Mas ele fala também, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, quando menos espero, está batendo na minha porta. Isso é consciência de carência de perdão. Mas não vamos misturar as coisas. Não é um perdão para salvação. É um perdão de aperfeiçoamento. Eu tenho certeza que eu vou dizer para vocês uma coisa que alguns podem até nem aceitar, mas eu tenho certeza. Hoje, quanto mais idosos nós somos, menos nós erramos. Primeiro porque não temos oportunidade, né? Também tem isso. Muita coisa que a gente errava na jovialidade, não dá para errar agora com a idade avançada. Vigor, inteligência, capacidade, dinamismo, disposição, mas também pelo aprendizado da vida, a sabedoria acumulada. Então, os mais idosos continuam errando, continuam pecando, mas isso vai diminuindo, porque a santificação vem tomando conta também da pessoa. E a santificação vai entrando e vai expulsando as coisas ruins. Mas você não precisa ficar idoso para ser sábio, não precisa ficar idoso para aprender. Pode começar a aprender a partir de agora, pensando sobre essas coisas. Em Romanos capítulo 14, nós vemos um texto ali quando Paulo fala sobre
a tolerância para com os fracos na fé. Ele diz assim: um crê que pode comer isso e aquilo, o outro crê que não. Um acha que pode beber isso ou aquilo, o outro não, o outro acha que não pode. Olha, irmãos, eu trabalhei numa igreja no Paraná, como seminarista. Eu trabalhei nesta igreja um ano. E eu fiquei espantado, porque aqui no Rio de Janeiro nós não temos o costume de beber bebida alcoólica em público. E muita gente que acha que não deve beber de jeito nenhum. Não estou te questionando isso não. Mas o povo lá, até as crianças, bebiam vinho e cerveja como se bebiam água. Eu fui pastor eu fui ajudante de um pastor em uma igreja de São Paulo, que eu não vou dizer o nome. E nesta igreja, a coisa mais comum que eu via lá era o povo bebendo cerveja. Um dia eu falei para eles assim: olha, se eu for visto num bar, bebendo uma cerveja, ou num restaurante, tomando uma lata de cerveja, um copo de cerveja como vocês aí, eu sou punido como pastor. E vocês dizem que o carioca é malandrão, é isso e aquilo. O carioca não faz isso não, hein? Aí brincando com eles. Mas nunca critiquei. Eu sempre compreendi. Sempre aceitei. Por quê? Enquanto eles bebem um copo de cerveja, o outro aqui no Rio vai para a praia no domingo ao invés de adorar o Senhor. O outro não dá o dízimo. O outro não frequenta a igreja. O outro critica os irmãos. O outro se ofende com o pastor. O outro faz campanha. E há tanta coisa errada, meus irmãos, que o ser humano faz. E na igreja, dentro da igreja, nós temos um punhado de gente hipócrita. Muita gente hipócrita. Que não perdoa o outro, mas quer que Deus o perdoe. Não perdoa a fraqueza do outro. Não tolera a fraqueza do outro. Essa semana, eu fui evangelizar um rapaz, semana passada. E esse rapaz acabou confessando que eu brinquei com ele tinha uma calva aqui assim. Aí eu falei para ele assim: rapaz, eu vou profetizar uma coisa aqui, eu vou adivinhar a sua vida. Aí ele riu e fala, ele não sabia que eu era pastor não. Eu falei assim: você já teve vontade de ser padre? Aí ele riu e falou assim: não, senhor. Padre não, mas pastor sim. Eu falei: pronto, é meu gancho, é aí que eu pego. Aí eu falei para ele assim: escuta, que história é essa? Conta aí. Não, porque eu já fui crente e eu saí da igreja. Eu falei assim: você é um sem vergonha. Aí ele riu. Sem vergonha? Eu falei assim: é, rapaz, você já esteve no reino de Deus, provou da bênção e tal, e agora você tem essa cara de pau de dizer para mim que você foi da igreja? Para com isso, rapaz. E com essa história que você disse que queria ser pastor? Ele começou a me contar. Aí eu falei para ele assim: pois eu sou pastor há quase 38 anos. É mesmo? Eu falei: é. E comecei a evangelizar, a falar com ele e tal, batendo aquele papo gostoso. E dali saí com a certeza plena de que aquele rapaz iria procurar uma igreja e ia se firmar com Cristo. Tenho orado por ele. Mas acontece o seguinte, é que ele disse para mim que havia saído da igreja por ver algumas coisas com as quais ele não concordava. Eu falei: então olha só, você não vai para igreja nenhuma, porque onde você for, você vai encontrar alguma coisa que você não vai concordar. E alguém vai olhar para você e não vai concordar com coisas que você fala, pensa, imagina. Vocês querem ver um problema sério no reino de Deus, na atualidade? É partido político. Um fica falando: eu sou desse partido, sou daquele partido, partido tal é do diabo, partido tal é isso, partido tal é aquilo, partido aqui só tem
aquele lado, assim. Meus irmãos, em todos os partidos políticos tem homens. E homens são passivos de todos os erros. Se você disser, eu não vou participar de um partido tal porque tem gente que rouba, você não pode participar de partido nenhum porque um rouba, o outro mente, o outro compra voto, faz isso, faz aquilo. E é lógico que deve ter aqueles que não fazem nada disso. Mas a gente vê sempre o errado. E por esse errado a gente não perdoa. Não perdoa a igreja, não perdoa o partido, não perdoa o pastor, não perdoa o patrão, não perdoa o marido, não perdoa a esposa. Não, isso é hipocrisia, irmãos, é hipocrisia. Nós temos que olhar para a nossa vida. Eu contei aqui um caso, não me lembro se eu contei para vocês, eu ri muito disso aí. E eu estava pensando nisso esses dias sozinho, na cozinha da minha casa, e eu comecei a rir sozinho. Que um padre, eu vi isso, um padre estava almoçando ou jantando num restaurante e tomando lá uma bebida alcoólica. Aí chegou um gaiato e virou-se para ele e disse assim: seu padre, o senhor está bebendo? Ele, tô, senhor. Seu padre, isso está errado, isso não pode, isso é uma coisa errada, isso faz mal, isso pode matar o senhor. Aí o padre virou para o rapaz e falou assim: a minha mãe morreu com 104 anos. Aí o rapaz falou assim: ela bebia muito? Eu disse: não bebia nada. É porque ela só cuidava da vida dela, não cuidava da vida dos outros. Gente, eu ri muito com isso. Se eu e você nos preocupássemos em cuidar da nossa vida, nós seríamos mais felizes, porque a vida do outro pertence a Deus. O que eu tenho que fazer pelo outro é amar, perdoar, compreender, tolerar, não com seus erros, mas ele, a pessoa, ela, a pessoa, precisa saber que nós não somos julgadores, mesmo porque nós não somos Deus. Então, tolerar o fraco, isso é perdoar. Fazer de tudo para ajudar. Eu não sei se você está lembrado da mensagem que eu preguei no domingo pela manhã. Eu pedi para o presbítero Inácio publicar essa mensagem nos nossos grupos. Ele vai fazer isso, se ainda não fez. Ele grava as mensagens. Eu tenho certeza que você vai entender muito melhor essa matéria se ouvir aquela mensagem. Quem não ouviu, domingo de manhã. Ao compreender a fraqueza do outro, nós entendemos a nossa própria fraqueza. Assim, nós vamos ver a nossa necessidade de receber o perdão de Deus. Enquanto nós não observarmos a carência do outro, nós não vamos perceber a nossa. Porque nós vamos nos achar melhores. E isso tolda a nossa visão moral e espiritual. E a gente começa a achar que se é o outro errado é porque eu estou certo. E se eu estou certo, eu não preciso de perdão de ninguém, eu estou certo. Deus não tem que me perdoar de nada, porque eu estou fazendo certinho. Eu estou fazendo tudo certo. É isso que acaba entrando na nossa mente. Nós não podemos esperar que Deus nos perdoe, irmãos, e nos aceite, se nós não aceitarmos a fraqueza do outro, perdoando o outro. Não se iluda. Se você não entender isso no outro, você não vai se curvar e humilhar diante de Deus para pedir o perdão. Consequentemente, o perdão não vai chegar. Meus irmãos, nós temos perdoado. O texto diz assim como temos perdoado. Eu quero só, para encerrar, dizer para você o seguinte: a língua grega tem um tempo verbal chamado aoristo. Tem um aoristo chamado pontiliar e o outro linear. Quando o texto aqui, nós temos perdoado, é uma ação linear. Quem diz isso, Jesus disse, orientou para que quem dissesse isso todo dia, assim como pede o alimento diário.
todo dia, constantemente, buscando entender o próximo para tolerar e perdoar o próximo. Contudo, quando o texto diz, assim como tu nos tem perdoado, como tu nos perdoaste, aí o tempo do aoristo muda para uma ação pontilear, ou seja, Deus só perdoa uma vez. Perdoou e acabou. Em Cristo. Já pensou se Deus tivesse que todo dia, toda hora, ficar nos perdoando? Nós é que temos que nos conscientizar constantemente da nossa dependência como perdoados que estamos por Deus. Eu disse uma coisa na igreja há um tempo atrás que eu aprendi há muitos anos. Eu não tinha considerado essa questão gramatical da língua grega, não, nessa época. Eu tomei uma decisão na minha vida: não esperar ninguém fazer nada comigo para depois perdoar. Aí eu costumei pensar assim: eu saio de casa, boto um monte de perdão no bolso. Aconteceu uma coisa, eu meto a mão, toma seu perdão aqui. Aconteceu outra, toma seu perdão aqui, toma seu perdão ali. Pois eu estava fazendo uma análise exegética da língua grega, e o termo usado aqui para o perdão de Deus, e que ele manda que nós perdoemos também, tem o mesmo sentido. Você não tem que esperar ninguém fazer nada errado para perdoar. O perdão tem que estar dado antes. Antes. Isso está de acordo com o perdão de Deus, que antes que nós existíssemos, é o que Paulo fala sobre Esaú e Jacó. Não eram os gêmeos nem nascidos. Deus já havia amado a um e aborrecido do outro. Porque na eternidade foi que Deus nos escolheu e nos perdoou. Em Cristo Jesus. Isso é um ato eterno, acabado. E por isso nós temos que ter a consciência de multiplicar esse gesto na vida dos outros, das outras pessoas. É isso que significa essa expressão: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, os nossos devedores. Perdoamos assim, perdoamos em Cristo, perdoamos sem limite. É o que Pedro ficou meio apavorado quando Jesus disse: perdoa 70 vezes 7. Significa perfeição, infinitude. Portanto, meus amados irmãos, quando você fizer essa oração: Pai, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, nossos pecados, nossos erros, assim como nós estamos prontos a perdoar o nosso irmão também. Que você entenda que esse perdão para com o seu irmão, seu parente, tio, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, esse perdão já tem que estar pronto no seu coração. É assim como no coração já está perdoado. Não tem problema. Não é ser conivente com o erro da pessoa, mas é estar pronto a receber essa pessoa, caso ela peque contra você, erre contra você, 70 vezes 7 por dia, mas significando aí infinitude. Que Deus assim nos abençoe. Eu tenho certeza que depois de uma palavra como essa, muito daquilo que nós estávamos resistentes em perdoar o outro, nós vamos repensar. Não existe nada que alguém possa fazer contra nós que nós não possamos perdoar, porque foi assim que Deus nos perdoou. Esse assim como significa isso. Bom, se ele me der um tapa, então eu posso até perdoar, mas se ele me der uma surra, vai ser mais difícil. E se ele me cortar todo de faca, me der um tiro, aí eu não perdoo. Se ele fizer isto ou aquilo com meu filho, minha filha, minha esposa, não tem perdão. Eu estou lembrando aqui de um diálogo entre dois homens. Eu lembro do diálogo, era um militar e um outro cabra, era um cabra conhecido da história. Me fugiu a mente agora.
Eu acho que esse é o problema do cabra, ler muito, sabe? Você lê muito, você embaralha o negócio todo. Bom, foi um evangelista, Eu vou depois lembrar. Esse militar de alta patente virou-se para esse evangelista, esse homem de Deus, e disse assim: eu nunca vou dar perdão para ninguém. Aí esse evangelista, esse homem de Deus, falou assim: então eu quero dar um conselho ao senhor. Nunca peque. Nunca peque. Eu prometo a vocês que eu vou procurar esse negócio aqui nos meus livros e depois eu vou publicar isso aí para os grupos, mas a conversa entre eles foi essa. Esse homem militar disse para esse homem de Deus, eu não consigo lembrar agora os nomes, e disse assim: eu nunca vou dar perdão a ninguém, perdoar ninguém que fizer alguma coisa errada. Aí esse homem de Deus falou assim: então eu quero lhe dar um conselho, nunca peque, porque assim como, aí está o assim como o Senhor está dispondo no seu coração, o Senhor vai receber da mão de Deus. Mas aquele que tem o Espírito Santo em sua vida, jamais diria uma frase dessa. Poderia dizer: eu tenho dificuldade em perdoar, mas em nome de Jesus, com a força do Espírito Santo, eu vou perdoar, vou dar o perdão. Né? Então eu disse que estava encerrando, mas eu resolvi contar mais um caso rápido aqui. Um assalto a um banco aqui no Rio de Janeiro. Os bandidos, na fuga, deram um tiro numa criança que estava no colo do pai. O pai estava com essa criança de acho que 2 aninhos. Um negócio assim, era bem novinho. E o tiro pegou na criança e matou. Aí os repórteres chegaram para ele, logo depois, e disseram para ele: o que é que o senhor está pensando? O que é que o senhor tem a dizer para esse animal, essa pessoa violenta que fez isso? O que é que o senhor tem a dizer para ele? O moço virou-se para a câmera e disse assim: eu quero dizer para você, jovem, você que assaltou o banco e atirou e matou meu filho, eu quero dizer para você que eu perdoo você em nome de Jesus. Você está perdoado. E eu espero que Deus faça uma obra em sua vida. É mole? Será que nós estaremos prontos a isso? Esse é o perdão assim como. Amém? Que Deus nos abençoe. Abençoe a cada um dos irmãos. Se você estiver precisando de perdão de alguém, peça. Às vezes a pessoa nem percebeu. Peça perdão ao esposo, à esposa. Peça perdão ao filho, à filha, ao pai, à mãe, ao amigo, ao pastor. Uma vez, pastor, o senhor não vai acabar não? Vou. Uma vez uma irmã chegou para mim, na cidade de Campos, ela já é falecida. Ela chegou perto de mim, 2 anos depois que eu era pastor, e disse assim: eu quero pedir perdão ao Senhor. Falei: perdão por quê, irmã? Eu quero pedir perdão ao Senhor porque eu fiz uma coisa muito errada contra o Senhor. Eu disse: minha irmã, mas o que é isso? Logo assim que o senhor chegou. Não tinha nem um mês que o senhor estava aqui. Eu falei: já sou seu pastor há 2 anos e nós já éramos íntimos, amigos. Cuidei do filho dela, a gente já tinha uma relação. Eu considerava ela e o marido como pai e mãe. E então ela disse assim: quando o senhor chegou aqui, o nosso pastor era o grande Benjamin César. Nós tínhamos em alta conta. Mas a igreja ficou sem o pastorado dele com outra pessoa que não foi muito bem. E a igreja com muitos problemas. Quando nós vimos o senhor chegar, o senhor era um moço ainda novo, né, senhor? Com aquela carinha de garoto. Eu olhei para o meu marido e disse: ixi, agora que a nossa igreja vai afundar, mandaram um moleque para ser nosso pastor. Quando eu saí da igreja, ela disse que foi o melhor pastor que ela conheceu na vida. E ela chorava. E eu falei: mas olha, irmã, eu nunca nem soube disso. Primeiro que eu acho que eu já provei para a irmã que eu não sou nem moleque e nem inconsequente, né? A igreja dobrou de número, uma bênção, tá lá. Enfim, é para que vocês entendam que eu não sabia de nada. 2 anos sendo
maltratado, ou sei lá o que, por alguém que eu nem sabia. Mas ela foi lá e pediu perdão. Pastor, eu falei, minha irmã, não tem que perdoar nada, a senhora está perdoada em nome de Jesus, isso aí não vai alterar nada. Não alteraria naquela época e nem vai alterar agora. E essa experiência eu já tive muitas vezes na minha vida. Espero que todos sejam muito abençoados, que essa noite seja uma noite agradável, uma noite de ação de graças, pelo perdão de Deus em Cristo Jesus. Muito bem, agora eu vou encerrar mesmo, sabe? Eu falo assim às vezes, mais porque eu estou com saudade de vocês, do abraço carinhoso, do beijo das minhas queridas irmãs, as nossas senhoras, né? Eu sinto saudade da nossa irmã Maria Maia, sinto saudade da Laura Camacho, sinto saudade de todos, mas estou me referindo àquelas que sempre foram tão amorosas, abraçando o pastor, beijando o pastor, a Leia, a Rosa, meu pai. Mas isso vai passar, é uma palavra minha. Isso vai acabar, não tem dúvida. Olha aqui, ó, a nossa irmã Helena, lá de São João de Meriti, eu estou vendo o rostinho dela aqui, viu, Helena? Estou vendo você. Não você ao vivo, mas a sua foto eu estou vendo daqui. A Helena pede pelo jovem Gabriel, que está no CTI com Covid. Acredito que seja, talvez lá da igreja de São João, não sei. Mas vamos orar sim, Helena. Vamos orar. A nossa prima Miriam, né, está internada com Covid. Eu digo nossa prima porque ela é prima da Norma, mas é como se fosse minha prima também, uma pessoa maravilhosa, sensacional, a Miriam. Miriam, Miriam ou Miriam? Estou perguntando aqui a minha assessora, né? Eu não sei, Miriam, acho que é Miriam. Também estamos empenhados em orar pelo filho da irmã Isabel Gracini, a Bebel, né? O Mateus, ok? Ele é policial militar e ainda está com esse problema, está muito grave. E o irmão Eliezer, lá de Alcântara, que teve que amputar a mão, porque levou uma descarga elétrica, quase morreu, filho do pastor Sebastião, né? Já falecido também. Então, vamos orar pelo Eliezer também, ok? Nossa irmã Leia e o José Luiz estão em Campos, né? Ainda não chegaram aqui com a minha goiabada, tudo bem, eu espero, eu sou paciente, tá? Estão, olha só, estão assistindo a nossa live lá na praia, que coisa maravilhosa, numa casa de praia. Lá em Campos tem muito isso, é coisa maravilhosa. Eu fiquei em muitas casas dos irmãos lá, né? Acho que eu encontrei outra casa, hein, Léo? Nosso irmão Manuel Coelho, lá de Paraty, está também pedindo que continuemos orando por ele, né? Está assistindo também nossa transmissão. Quero agradecer a todos. E o nosso Deus nos abençoe, manifestando em nós a cada dia o perdão que nos trouxe a salvação em Cristo, e que nós possamos repetir esse perdão, dizendo assim como eu vejo meu irmão carente, eu também estou, somos iguais. É assim, Senhor, que nós todos precisamos do teu perdão. Vamos então orar e receber a bênção a partir de agora, ok? Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, neste momento, Senhor, nós queremos mais uma vez, voltados para o teu trono de glória, orar-te, ó Deus, em favor daquele jovem Gabriel que está com a Covid. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando daquele moço. Pedimos-te também, ó Deus, que cuides do Mateus e que cuides também do Eliezer, que estão também, ó Deus, com problemas de enfermidade. Rogamos-te que o Senhor tome conta desses dois servos do Senhor. Ó Pai amado, também queremos te rogar em favor dos irmãos
José Luiz, diácono José Luiz e Léa, que estão dando assistência aos seus familiares na cidade de Campos. Que no retorno eles possam trazer notícias alvissareiras, notícias abençoadoras de como estão os seus parentes e irmãos em Cristo ali naquela localidade. Senhor, também te pedimos que continues a olhar em favor do teu servo Manuel, e ele continue a ser abençoado por ti, e que em sua cirurgia ele tenha sucesso, e tudo contribua, ó Deus, para o bem dele, posto que o ama, assim como nós te amamos. E a tua palavra, que é fiel, nos declara isto, que tudo contribui para o bem daqueles que te amam. Por isso nós te rogamos uma noite de paz e tranquilidade, permitindo-nos, ó Deus, no dia de amanhã, continuar a falar do teu amor e pregar o teu evangelho. E mostrar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que só o Senhor consegue, pode, sabe fazer, porque só tu és Deus. E agora rogamos que nos despeças, ó Deus, nesta noite gloriosa, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Queremos agradecer também ao Carlos José Ramos Pacheco, que tem estado conosco. Deus o abençoe, meu irmão. Obrigado pela sua participação e sua presença. E assim tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém?
trabalhando.